E aqui estou eu de pijama, sem pentear o cabelo, sozinho em casa, daqui a pouco eu vou buscar a Gláucia. E eu vim aqui para fazer um diário de leitura. O pessoal tinha pedido esse tipo de vídeo quando eu fosse ler e tinha coisa. Eu falei que eu nem ia fazer resenha porque já tem um monte de vídeo de resenha, não adianta pegar e vir aqui batendo na mesma tecla. Então, pessoal, eu comecei a ler ele ontem, essa belezura aqui, ontem à noite. Não consegui ler muito ontem, mas hoje eu consegui. Hoje é dia 6/1, tá? Eu já li 200 páginas de It. Eu comecei no sábado, né? Então eu quero terminar esse livro aqui até no máximo domingo que vem, porque eu tenho vários livros para ler esse mês, vários livros que eu me comprometi a ler, então, né? Tem que cumprir. Bom, pessoal, então esse vídeo vai ter spoiler, tá? É óbvio, não tem como fugir disso. Eu vou fazer um diário de leitura, então eu quero passar um pouco mais das minhas impressões que eu tô tendo com esse livro. Primeiramente, eu já tenho que ressaltar que, diferente do filme, para quem já assistiu o filme, o Jorge, o corpo dele não é levado, né? O corpo dele fica lá naquela avenida e as pessoas já encontram o corpo dele sem o braço, né? Então eu achei assim, opa, uma coisa que vai me incomodar, é só um detalhe, mas é isso. Uma coisa que eu também tenho que ressaltar é como que o Stephen King, ele cria expectativa na morte dos personagens. Não foi só em um, foi até agora em 2 personagens, pelo menos que eu li, que foi o Jorge, inclusive. Ele vai morrer, o Jorge vai morrer. É a última vez que você tá vendo ele, na página 1. Aí chega na página 10, ele vai morrer. Só que ele vai criando aquela expectativa assim, e você não sabe quando o Jorge vai morrer. Então, quando o Jorge desceu lá pro porão, se eu não tivesse assistido o filme e soubesse que o Jorge ia morrer lá no esgoto, eu já ia ficar, poxa, vai acontecer uma coisa aqui agora. E não, e na verdade, tipo assim, ele vai fazendo isso, sabe, criando aquela expectativa, e você sabe que o personagem vai ter um fim trágico, e se no caso eu não tivesse tido o filme, eu ia ficar achando, é agora aqui no porão, é agora naquela situação ali, é agora ali. Então, é isso. O Stephen King, eu acho que ele tem assim, uma pitada de humor negro em algumas frases que ele coloca no livro. Eu marquei, inclusive, aqui um exemplo que eu vou citar para vocês. E, assim, eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Tudo bem que é um livro, assim, que foi escrito... Não sei, faz muito tempo que esse livro foi escrito, eu não sei o ano certinho. Não é uma coisa que me incomoda, eu só fico, assim, impressionado de não ouvir ninguém falando ainda sobre isso. Você entendeu? Porque, né, do jeito que as coisas estão hoje, todo mundo reclama disso. E eu vejo pessoas reclamarem por piadas de humor negro, assim... banais, e eu não vi ninguém reclamando por causa disso. Então eu fico assim, né, até um pouco, a gente até acha que é um pouco de hipocrisia por parte de algumas pessoas, né, que foi na hora que ele tava falando sobre os remédios do Ed, os remédios que ele tomava, e dá a entender que no caso é remédio controlado, né, e ele cita exatamente essa frase aqui: com elas, os remédios, você podia voar mais alto que o avião de Ben Hanscom e cair com mais força do que o de Turma Munson. Turma Munson, se eu não me engano, foi um jogador do Yankees. Então, assim, ele morreu tragicamente na queda do avião dele, que ele pilotava, fazia algumas manobras. É uma piada de humor negro e tá aí a minha observação. Pessoal, só quero ficar claro que eu não tô fazendo uma crítica a isso. É uma situação assim pra mim, sabe... Eu não me importo com esse tipo de conteúdo nos livros. Inclusive, eu não ia fazer uma crítica de um livro que foi escrito lá em 1900 e bolinhas, quando o politicamente correto não tinha tanta ênfase como tem hoje. Então eu só estou ressaltando isso, pessoal, porque é um diário de leitura e eu tenho que falar minhas impressões, tá? Então daqui a pouco eu volto aqui com um pouco mais do que eu estou achando do livro. Acabei de tomar banho agora, tá um calor dos infernos aqui. Eu acho que eu devo estar fazendo algum estágio no inferno, porque bicho. E vamos lá, as minhas considerações sobre a leitura. Eu comecei agora o segundo interlúdio na página 427. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. E falando assim, por cima, o que eu tô achando da escrita do King nesse livro é que o pessoal fala que é um pouco cansativo, eu não achei. Eu achei assim que
Ele enrola bastante sim, mas não que seja cansativo. Eu tô gostando da forma como o King ele pega um assunto assim trivial e vai 50 anos atrás e vem remoendo isso e passam 10 páginas e ele conclui o raciocínio. A gente até esqueceu sobre por que ele falou daquilo, mas lá tá ele concluindo o assunto. Quantas atitudes dos garotos, meu. Nossa, tem hora que eu fico assim, né, apreensivo. Eu fico bem apreensivo com a leitura. Porque você vê que a criança vai fazer merda e a criança tá indo lá, tá indo lá. E assim, ele vai descrevendo isso bem devagar e dá vontade de você passar assim pra frente umas 10 páginas, porque é isso que vai demorar pra ele concluir o assunto, pra você ver qual que foi o desfecho daquilo. Aí você segura e fala assim, eu não vou passar pra frente, eu não vou. E a gente fica lá, aguardando, lendo assim, ó, minhas unhas nem tem mais, ó. Na verdade, até o couro eu comi. Tô um pouco ansioso pra parte que vai contar o ponto de vista da coisa, né? O Marquinhos falou que tem essa parte e eu quero ver como é que vai ser isso. O Stan, pessoal, a gente começa lá no começo do livro com ele se matando, se suicidando na banheira e depois você vai lendo o livro, você vai vendo os medos que ele tem. Não sei se chega a ser covardia. Ele disse que não é covardia, né? Mas ele abandonou os amigos dele, deixou todo mundo na mão. Então é um pouco covardia, assim, na minha opinião. A Glaucia tá aqui, pessoal, já me questionando. Ué, como se ele se matou, como é que ele fala que é covardia? Então, que nem eu falei, o livro ele fica assim, presente e passado, presente e passado. Então, assim, no começo, lá nos anos 1958, o Stan, ele falou que não era covarde, né? Mas abandonar os amigos dele, deixar todo mundo na mão, eu achei que foi sim um ato de covardia. Depois que eu terminar de ler esse livro, eu vou assistir novamente o filme, né? Eu vou fazer um convite pra Glaucia. Glaucia, você quer assistir o filme comigo de novo? Assisto durante o dia. Durante o dia, nem que você fique depois sonhando algumas semanas com It. Não, você vai estar comigo. Eu assisto. Porque eu vejo algumas diferenças entre o livro e o filme, assim, nada que incomode. Não dá pra colocar tudo nesse livro, são 1100 páginas no filme, né? Mas eu quero depois assistir depois para relembrar o filme, porque tem a parte do cinema em que a Beverly, o Ed e o Ben eles se conhecem lá, né? E depois a parte que ela revela para ele sobre aquela cena do banheiro com sangue. Eu vou querer ver tudo isso para me poder comparar. Eu não lembro de um Stan covarde no filme. Faz tempo que eu assisti. Eu assisti com a Glaucia e com o Marquinhos no cinema no dia. Eu não lembro dele ser assim tão covarde. Eu lembro assim que teve sim aquela intriga lá em que eles se dividem, um fica questionando, né? Tipo assim, alguém não quer entrar, mas alguém não quer correr atrás do palhaço, mas no fundo vai e eu quero rever isso. Conforme eu tô lendo o livro, nas partes que mostram o ponto de vista do Bill Gago, cara, dá até uma agonia em ver o tanto que ele gostava do Jorge. O Kim começa a descrever aquilo de uma forma assim que, ó, eu quero que você pense no Jorge agora, eu quero que você veja ele como se fosse seu irmão, eu quero que você sinta o Bill Gago perdendo o irmão dele. Então eu achei assim, isso bem legal. A gente não consegue perceber isso assim com tanta ênfase no filme. Tudo bem, o cara perdeu o irmão, tá, mas quando você começa a ler e você começa a ver a descrição, parece, sabe, que é complicado. E a câmera tá focando aqui no palhaço, cara. Tá conseguindo captar o rosto dele. Você acha que é possível isso? Tirou o foco do meu rosto e focou o rosto do palhaço. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu vou ler um pouco mais. Amanhã eu pretendo ler pelo menos umas 300 páginas desse livro. 200. Eu ia falar 300, só que o Glaucio leu pra mim com uma cara de deboche. Eu reduzi 100. Tá? Então pelo menos 700 eu chego. Então na próxima parte desse vlog eu vou comentar com vocês o que eu tô achando das próximas 200 páginas que eu li, tá? E... bom, pessoal, por enquanto é isso daí. Bom, pessoal, eu tô aqui na página 500 agora. Eu tive que fazer um relato para vocês sobre a página 467, se eu não me engano, em que o Bill ele tá com o taxista e desculpe o meu vocabulário se você for religioso, então vocês vão entender isso se vocês já leram. E eu gosto bastante da forma como o King ele vai soltando algumas informações e ele vai usar ela lá na frente, daqui 200 páginas. O taxista estava conversando com o Bill e
estava lá tocando as músicas no rádio ou dando notícia no rádio e sai notícia de que tem um louco que fugiu do hospital lá. Tipo, qual que é a necessidade dele falar isso? Só que, na verdade, pessoal, a gente já sabe que esse louco é o Henry Bowers. E pelo menos eu acho que seja. Eu espero não estar passando vergonha aqui, porque qual que seria a utilidade do King lançar essa informação aqui nessa página? A tartaruga tá unindo todas as pessoas e na verdade a coisa também tá fazendo o seu recrutamento. Meu, aquele cara lá sempre teve um perfil de louco mesmo, de psicopata, né? Então é esperado que ele vai dar muito trabalho, pelo menos eu acho. Eu torço para que sim. Por enquanto é isso que eu tenho que falar dessa leitura e eu tô pensando seriamente em dar uma pausa hoje, chegar pelo menos à metade do livro, vou passar um pouquinho e ler alguns livros no intervalo e voltar com ele a semana que vem, mas vamos ver. Vamos ver como vai ser. Aguarde no próximo bloco. Bom, tem uma coisa que eu tenho que elogiar pra caramba, é essa edição, pessoal, porque eu tô lendo ele já há alguns dias, eu tô abrindo bastante, eu tô movimentando bastante esse livro e a lombada tá firme. Tem alguns livros que eu pego assim, geralmente esses calhamaços, que a qualidade é uma verdadeira merda. A editora Suma tá de parabéns. Bom, voltando ao nosso vlog, eu dei uma parada esses dias, eu voltei agora, já no final de janeiro, para poder retomar a leitura. E eu tava certo em relação ao paciente que fugiu lá do hospício, realmente é o Henry Bowers. Eu achei assim que foi uma jogada um pouco previsível até do King, porque tudo que ele vai falando vai ter alguma finalidade e não seria diferente com isso. Porque é uma informação que não faria muito sentido ele lançar no livro se não fosse ter depois uma repercussão. Outro detalhe legal que eu tô tendo também nessa leitura é que, lendo o livro, a gente vai conhecendo muito do autor, assim, ainda mais quando ele coloca assim, todo detalhadamente tudo que ele coloca. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é que o King ele já citou várias vezes no livro o Jerry Lee Lewis, que é um cantor de rock and roll. E cara, eu escuto direto as músicas desse cantor, assim, eu gosto pra caramba. E é muito legal ver que a playlist desse cantor, que eu gosto tanto, também está lá, sabe, nas músicas do Mestre do Terror. Falando de personagens, a mãe do Ed, ela é muito chata, cara, ela é muito chata. Bem, ela ama demais o filho dela, mas ela não deixa ele livre e, cara... Nossa, eu odiei aquela mulher. Cara, ela me irritou profundamente. E, tudo bem que no filme também é aquilo, né? Você não espera assim, nada diferente, que vai ser bem pior no livro, se você não leu ainda. E o Patrick, aquele amigo do Henry. Nossa, cara, eu fiquei assim, que agora conhecendo um pouquinho mais da história dele, da famosa geladeira e do quanto que ele era louco, né? Cara, eu fiquei chocado com o que ele fez com o bebê, com o que ele fazia com os animais na geladeira e já já eu volto com mais detalhes dessa história. Bom, eu tô na página 950 já mais ou menos, e na página 902 aconteceu alguma coisa que eu precisava comentar com vocês, que foi uma frase, como eu falei pra vocês, o King, eu acho que ele não joga nada à toa nos livros, e se você prestar atenção você vai conseguir pegar alguns detalhes. E um comentário aleatório por parte do autor na página 902 foi que os 5 poderiam não ser fugitivos na cidade de Derry se a Beverly tivesse subido pro quarto dela em vez de ter subido pro quarto do Bill. Já sabem pra fazer o que, né? Então, bom, a gente já sabe que eles eram em 7. O Stan morreu no começo do livro, então ficou 6. Então por que 5 fugitivos? Vai acontecer alguma coisa aí, alguém vai ficar pra trás, alguém vai morrer, o que vai acontecer? Então pelo menos eu sei que 5 vai ficar vivo, né? Não vai ser um massacre total, né? Mas e aí? Eu tô aqui na dúvida agora. Será que é isso mesmo que eu tô pegando? Será que alguém vai morrer? Eu acho até que pode ser o Mike. Eu sempre fiquei assim meio... Assim, eu sempre vi o Mike como alguém mais vulnerável. Um pouco por ele ter nascido na cidade, ter ficado lá a vida toda. E não sei, cara. Depois que aconteceu entre ele e o Henry lá, que o Henry deu uma facada
na perna dele e ele tava sangrando. Talvez, né? Talvez seja ele, talvez vai abalar toda a turma aí, mas vamos ver. Outra coisa que... pessoal, tá tendo spoiler, tá? Eu falei que ia ter spoiler, então vou dar spoiler mesmo. Então outra coisa que, assim, bem macabro foi... Na verdade, a cena da Beverly com os garotos, né? Com todos os garotos, né? Ela fez com todos os garotos, né? Uma pessoa assim que... né? O pai, eu imagino o pai dela naquela cena, falando assim: Bev, eu me preocupo muito. Eu me preocupo muito com você, Bev. Então, desse jeito. Então é isso aí, pessoal. Vamos ler o resto aqui, falta 150 páginas e daqui a pouco a gente volta para dar o feedback final do livro. Bom, eu disse que eu ia acabar, eu acabei, eu li pra caramba, eu tô exausto, eu tô com a cabeça doendo, eu tô com a vista doendo e já é 11 horas quase, eu vou dormir daqui a pouco. Na verdade eu vou dormir agora porque eu tô morrendo. Mas a gente tem que finalizar o vlog, né? E eu vim aqui agora pra falar um pouco do livro pra vocês com muito spoiler, tá? Agora vai ter spoiler pra caramba, agora eu vou falar tudo que as pessoas não falam nas resenhas e... Se você realmente não quer saber o resto, o final do It, a coisa, você não assista esse vlog. Eu vou falar sobre a origem da coisa, eu vou falar sobre o efeito da coisa, eu vou falar sobre o fim dela, eu vou falar sobre a condição que ela estava quando ela foi assassinada, né, merecidamente. E claro, eu vou dar minha opinião sobre, de uma forma geral, sobre o que eu achei do livro. Para concluir esse diário de leitura, eu tenho que falar sobre o efeito da coisa, sobre o efeito que ela tinha sobre o pai do Henry, sobre o Henry, sobre o Tom, que ela teve efeito também sobre o Tom, sobre um monte de gente, sobre o Arroto, sobre os meninos que andavam com o Tom, e talvez as pessoas não fossem totalmente más, talvez fossem apenas corrompidas. Eu odiei eles, realmente, eu não gostei deles no livro, porque você pega a birra do personagem, que dá muito trabalho, né? Mas será que é da natureza deles ser assim? Será que eles realmente queriam fazer o que eles fizeram? Bom, o King disserta sobre isso e fala que, na verdade, é da personalidade deles, é do caráter deles agir de certa forma, e a coisa só impulsionava eles a fazer coisas que talvez eles não teriam coragem de fazer em sã consciência. Bom, eu tenho que falar também sobre a origem da coisa. Cara, eu li quase 900 páginas para poder saber que a coisa não era desse planeta. Na verdade, tinha aquela desconfiança, tinha assim alguns indícios que ela tinha vindo de fora, mas só que quando que eles estavam lá no clube deles lá, que eles fizeram aquele ritual e com fumaça e as crianças voltaram no tempo lá atrás em bolinhas, porque eu nem sei, milhões de anos atrás, né? Eles viram que a coisa veio do espaço. E isso foi muito macabro, porque tipo assim, cara, que estranho. Eu esperava que fosse alguma coisa, de certa forma, sobrenatural. Não que não seja sobrenatural, é sobrenatural. É estranho. Mas por isso o nome do livro, a coisa, porque é tão difícil você definir o que ela é, sabe? O que ela, de onde ela veio, se ela é lá do começo do universo, talvez até antes. Então, sabe, é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. E é claro, sobre a forma da coisa. A coisa é tão horrenda que não tem forma. Ela é uma coisa muito estranha. Gente, tô falando uma coisa um monte de vezes aqui, caramba. A única pessoa que acho que realmente viu a coisa como que ela de fato era foi o Tom. E ele ficou louco, né? O marido da Beverly. Eu achei bem feito, porque que cara mais sem vergonha, mais chato, cara. Nossa, teve um final decente, cara, pra ele. E pra gente, de uma forma geral, ela apareceu daquela forma horrenda que foi a aranha. E, acima de tudo, na condição de grávida. Cara, se uma coisa te dava trabalho, imagina um monte de coisa. Ia ficar bem coisado a coisa daquela cidade. Cara, eu imaginei bastante a coisa com o Aragog do filme do Harry Potter, cara. É bem assombrador. Imagina o Rony lidando com a coisa. Uma coisa que eu gostei mais no final do livro foi a forma como o King ele tratava o passado e o presente na escrita. Que ele voltava 27 anos atrás, continuando o texto como se tivesse continuando a narrativa do que ele estava contando no capítulo anterior, que era 27 anos atrás ou 27 anos na frente. E eu gostei pra caramba disso.
dá aquela sensação assim de passado, presente, e deixa a gente muito imerso na história, de forma que a gente consegue assimilar bastante a história sendo contada e sendo relembrada pelas crianças, conforme elas vão, pelos adultos na verdade, né? Conforme eles vão realmente lembrando do passado deles. Bom, pessoal, sobre aquela cena macabra da Beverly com os garotos lá embaixo, quando que ela arruma uma forma de uni-los, cara. Aquilo foi muito macabro. Eu admito que eu já tô acostumado com esse tipo de coisa, com esse tipo de leitura. De certa forma não fica assim tão assombrado, mas, cara, foi meio macabro ler aquilo. Foi estranho. Eu comentei com a Glaucia na hora. Foi assim, meu, nossa. Começou a abrir o zíper e falou, quem é o primeiro? Cara, eu achei assim muito louco, cara. Nossa, eu fiquei assim, hã? E agora vamos falar do ponto de vista da coisa. Cara, eu gostei pra caramba de ler o ponto de vista da coisa. A forma com que ela contava a história dela pra gente. Ela parecia uma criança, ela se achava a toda poderosa, a indestrutível, a eterna, e na verdade ela começou a sentir os medos dela, e conforme ela foi lidando com aquelas crianças, e ela começou a temer elas, e eu achei muito macabro isso, eu achei muito legal. E eu falo que ela parece uma criança porque ela vai descobrindo assim os sentimentos dela, e aquilo é muito diferente para ela, aquilo é muito estranho. É muito estranho para ela sentir medo. Uma criança geralmente sente medo, mas ela descobre outros sentimentos e aquilo vai sendo estranho. E a forma como ela vai passando isso, e a forma como a gente vai lendo aquilo e fala assim, a forma imatura como que ela lidava, imatura obviamente, né? E a forma como ela tentou chantagear também o Bill no final do livro. Ela tentou comprar ele com dinheiro, com riquezas, se ele deixasse ela escapar e não matasse ela. Pessoal, de uma forma geral eu gostei do livro, eu gostei da escrita, eu gostei de tudo. Eu dei 5 pro livro. Eu acho que eu não tem como dar menos. Não faltou nada. Pelo contrário, eu acho que até sobrou. O King enceba um pouco na escrita assim, e eu gosto disso. A Glaucia não gosta, ela tá olhando pra mim com a cara de tô cansado só de ouvir você falando, mas é isso. E pessoal, em breve talvez eu comece o box da Torre Negra, ou talvez Misery. Eu gostei bastante do livro. Eu falei pra vocês, né, dei 5, né? Então, assim, eu acho que não poderia ser diferente. Eu acho que vocês estão cansados já de ouvir o pessoal falar do livro, e eu não vou ficar aqui entrando nesses méritos de como o livro é bom, como o livro é maravilhoso. Eu já fiz o diário de leitura, eu acho que eu consegui passar para vocês bastante o que eu gostei no livro, o que me chamou a atenção. É claro que tem muito mais coisa, mas esse vlog já está com quase 20 minutos aqui, e se eu continuar falando vai dar meia hora, vai dar 40 minutos, e tem coisa que não dá pra ficar entrando em detalhes também, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero ter passado pra vocês bastante do que eu achei aqui. A gente continua conversando nos comentários. A gente pode bater um papo legal aí de umas 3 semanas, porque quando a gente começa a falar, eu respondo, depois vocês respondem, depois eu respondo de novo, e assim vai. Quando vocês vão ver, já tem 70 comentários lá. Então é isso, pessoal. A Glaucia, eu acho que ela vai deixar o link de compra para esse livro aqui nos cards aqui. É um livro um pouquinho caro, mas eu acho que vocês poderiam dar uma chance. Vale a pena. Então é isso, pessoal. A Glaucia vai começar a ler em breve também, né, Glaucia? Quando? Vou mês que vem. Mês que vem, março já. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.